Meus pais e irmãos, nós iremos hoje voltar aos nossos estudos nas doutrinas das Escrituras que são expressas no breve catecismo. Hoje nós iremos estudar uma doutrina que é muito importante para nós, apesar da sua complexidade, uma doutrina bem difícil para entendermos, porém uma doutrina que ela é essencial para o cristianismo e para o evangelho, que é a doutrina da Trindade. Então aí, o que é Trindade? Nosso objetivo não será trazer um estudo exaustivo do termo em si, do que é a doutrina mais precisamente dita, mas nós iremos trazer um pano de fundo histórico, algumas divergências quanto ao termo, e também nós iremos mostrar brevemente e de forma bem simples o que é o termo Trindade e qual a sua importância para o Evangelho. Então, o que é Trindade? E aí nós estaremos fazendo esse estudo baseado na quinta e na sexta pergunta do breve catecismo. A quinta pergunta, ela dá base ou ela dá um pano de fundo para a pergunta da Trindade. A quinta pergunta é: há mais de um Deus? E aí a resposta do breve catecismo é: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então aqui nós já temos a primeira parte que irá se desdobrar quanto ao termo da Trindade. Há um só Deus, o nosso Deus único, vivo e verdadeiro. E aí a pergunta 6, ela vai estar ligada com a pergunta 5, porém mostrando mais precisamente a Trindade. Veja, quantas pessoas há na divindade? E aqui nós entramos diretamente com a resposta dessa pergunta na doutrina da Trindade. Há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas três são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. E aí a gente entra em algo que é complicado. Como assim? Há um Deus e há três pessoas nessa divindade. Então a Trindade, que é o que nós iremos explicar baseado nessa pergunta, é um assunto muito debatido por praticamente todas as religiões de cunho cristão, com diversas opiniões diferentes. Além de ser um assunto antigo, que foi muitos de nós achamos essa doutrina, a doutrina da Trindade, que é Deus e que é três pessoas compartilhando uma mesma natureza, nós achamos uma doutrina difícil de entender e um pouco embaraçosa para nós. É uma doutrina bem embaraçosa de entendermos. Mas, além do mais, parece que conseguimos passar sem ela. Muitas pessoas, por conta da complexidade do termo Trindade, não explicam esse termo, passam despercebido, como se não houvesse isso. E aí nasce um erro, porque nós precisamos expor essa doutrina. E esse será o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo hoje será mostrar o quão importante para nós e para até mesmo para a compreensão do Evangelho é a doutrina da Trindade. E aí nós entramos então no primeiro ponto que nós iremos explicar aqui hoje, o surgimento do termo. Veja, Tertuliano foi o primeiro então a usar o termo Trindade. Porém, ao usar o termo Trindade, ele acabou fazendo uma subordinação, como se o Pai fosse maior que o Filho e assim por diante. Então, aí nasce o primeiro erro que nós iremos ver mais um pouco daqui a pouco. Aí, logo após Tertuliano, veio Orígenes, ele foi um pouquinho mais longe nessa direção, ensinando que o Filho é subordinado ao Pai na sua essência de Deus e que o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Então, se Tertuliano fez uma hierarquia entre o Pai e o Filho, Orígenes fez uma hierarquia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, por esses motivos apresentados, que surgiu a heresia sobre a Trindade. Não existe essa subordinação no Deus Trino, que foi o que eles fizeram aqui. Não existe uma subordinação. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito. Todos os três são um único Deus, porém, essas três pessoas da divindade têm funções diferentes, mas todos compartilhando do mesmo único propósito, que é a glória de Deus e que é o plano de salvação, como nós veremos mais à frente. Então, outra heresia também que foi falada
sobre o termo trindade, a heresia, eu digo um erro doutrinário, sobre algo errado sobre o termo, foi o arianismo. Que o arianismo negava a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo, apresentando o Filho como a primeira criatura do Pai e o Espírito como a primeira criatura do Filho. Então, o arianismo foi mais longe ainda. Além de fazer uma hierarquia, eles também colocaram que o Filho não é Deus. Eles negaram a divindade do Filho e do Espírito Santo. E aí nasce outro erro, ao qual nós temos que tomar cuidado com o termo trindade. Depois do arianismo veio o monarquianismo, que via Jesus apenas como um homem e o Espírito Santo como uma influência divina, como se fosse um fantasma vagando. Enquanto que esse mesmo monarquianismo, só que de modo modalista, considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo meramente como três modos de manifestação assumidos sucessivamente pela divindade. Ou seja, ele só era alguma manifestação que estava entre nós. Então, esses foram algumas posições sobre a Trindade, porém de forma totalmente errada. E aí, mais uma vez frisando, nós temos que tomar cuidado com isso. Não pode ser feita uma hierarquia com o Deus Trino, Todo-Poderoso, não pode negar a divindade de nenhum deles, e nem podemos falar que ele, de vez em quando, se apresenta como Pai, a hora que ele quiser ele vai como Filho, e assim é como se fosse três deuses. Não. Nós temos que tomar cuidado com isso. E agora nós veremos qual a posição correta sobre o termo Trindade e quando ele começou a surgir. Então, o uso do termo começou a surgir pela Igreja em 325 depois de Cristo, no chamado Credo de Nicéia, o Concílio de Nicéia, que declarou que o Filho tem a mesma substância do Pai, enquanto que o Concílio de Constantinopla, subsequentemente ao de Nicéia, afirmou a divindade do Espírito. Então, nós vemos esses dois concílios trazendo uma forma lógica de continuação. O Pai é da mesma essência do Filho, e aí o outro Concílio de Constantinopla aceitou ou declarou que há, sim, a divindade no Espírito Santo. Porém, foi em Agostinho que o termo Trindade foi melhor interpretado, e deixando de lado aquela hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o termo Trindade foi melhor exposto e declaradamente, biblicamente também, colocado no credo de Atanásio. E aí o credo de Atanásio, ele vai mostrar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Só que não são três deuses, são os três somente um único Deus. E aí nós vamos ver agora algumas provas bíblicas do termo Trindade. No Antigo Testamento, primeiramente. Então nós vemos claramente que nas Escrituras, que elas apontam o Senhor como o único Deus. Como diz Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, eu sou o Senhor e não há outro. Então, as Escrituras deixam claro para nós, somente há um Deus que criou todas as coisas e não há outro Deus igual a ele. Então, na unicidade ou no Deus único, nós vemos a sua majestade. A doutrina da Trindade declara que Deus é um único de forma espetacular. E isso é demonstrado na Bíblia, como nós podemos reparar, elas mostrando que Deus fala de si mesmo no plural. Como diz Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, Gênesis 11:7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua. Veja que o Senhor ele está falando de si mesmo no plural. E aqui nós temos uma declaração da Trindade. Há também declarações que mostram distinções de pessoas, não declarando haver três deuses, mas uma pluralidade em um único Deus. Como, por exemplo, o anjo do Senhor, que é Jesus, declarado em Gênesis 16, do 7 ao 13. Também o Senhor se referindo ao seu mensageiro e o anjo da aliança, declarado em Malaquias 3:1. Então, essas declarações que Deus ele menciona também o Messias e o Espírito, ou quem fala é o Messias e quem menciona Deus e o Espírito, como diz em Isaías 46:16, 61:1, 63:9 ao 10. Então, nós temos aqui algumas provas bíblicas do Antigo Testamento, ainda que no Antigo Testamento não tenha tantas, porque a Trindade ela é mais exposta no Novo Testamento.
mas nós vemos que o Senhor, ele fala da sua pluralidade como Deus, como o único Deus, porém também que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Novo Testamento, então, como eu disse, é mais repleto de textos que comprovam essa magnífica doutrina. O Novo Testamento indica Deus enviando o seu Filho ao mundo, como de João 3,16, aquele texto que nós conhecemos, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é só mais um texto que nós conhecemos que mostra que Deus enviou o seu Filho, a comunicação do Deus Pai com Deus Filho, que é o único Deus. E aí também nós vemos a declaração do Pai e do Filho enviando o Espírito. E aí nós temos João 14:26, que mostra que o Senhor nos deixará um Consolador, que Ele, o Pai, deixará um Consolador para nós, que é o Espírito Santo. E nós vemos o Pai se dirigindo ao Filho em Marcos 1:11, e o Filho comunicando-se com o Pai, em Mateus 11:25-26. Todos esses textos aí, depois vocês podem procurar melhor e ver que, de fato, eles mostram tudo o que está sendo apresentado. O Filho comunicando-se com o Pai, nós vemos o Pai dirigindo ao Filho e tudo o que já foi dito aqui também. E aí nós temos uma imagem para demonstrar de forma simples o que é a Trindade. E essa imagem ela nos ajuda a compreender um pouco a Trindade. Então, o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Veja, há uma distinção aqui, não de três deuses, mas de um único Deus que, no plano de salvação ou no plano da redenção, da criação, desde a eternidade. Daí a próxima imagem, ela nos mostra como é essa função, o trabalho da Trindade. Veja, a encarnação é o amor do Pai. É o amor de Deus em mandar o seu Filho encarnar-se por nós. E aí a ação do Filho, nós vamos ver que é um sacrifício voluntário. Um sacrifício voluntário do Filho, de Jesus na cruz. E aí nós temos a cruz. E tudo que Cristo fez por nós na cruz, por amor ao Pai, que enviou Ele para nos salvar, Ele sofreu por nós, Ele morreu, Ele sofreu todas aquelas misérias por nós para nos salvar. E aí nós vemos toda essa obra do Pai enviando o seu Filho para cumprir o plano de salvação, porque somente por Cristo é capaz de cumprir toda a lei e, cumprindo toda a lei, nos salvar. Porque, como nós sabemos, na humanidade não existe ninguém que tenha a possibilidade por si próprio de cumprir a lei para salvar. Por isso que o amor é do Pai em mandar o seu Filho encarnado, não de descendência humana, mas por concepção do Espírito, do próprio Deus, mandando ele para nascer da Virgem Maria, um ato de humilhação para nos salvar. O sacrifício voluntário do Filho. E aí nós temos a ressurreição. A ressurreição é o veredito do Espírito. Em que sentido a ressurreição é o veredito do Espírito? Porque é o Espírito Santo quem nos dá o convencimento da doutrina da Trindade. É o Espírito Santo que nos faz entender a Trindade. Veja, nós por nós mesmos, nós não iremos aceitar o sacrifício de Cristo. Seria por isso que a pregação da cruz é loucura para os homens, porque como alguém, o próprio Deus, ia mandar ele mesmo ou seu Filho encarnado para poder morrer, para salvar o pecado para salvar das pessoas pecadoras, para receber todos os pecados dela na cruz e sofrer tudo isso para nos salvar. Por isso é necessária a ação do Espírito para nos convencer de toda essa obra gloriosa, para que nós possamos então crer. E aí, somente a fé percebe na loucura da cruz a verdadeira sabedoria de Deus. Só a fé percebe na fraqueza da cruz o verdadeiro poder de Deus. Essa fé é obra do Espírito Divino. Quando a cruz é pregada, as pessoas pelo Espírito confessam Jesus como Senhor. É assim que Jesus é vindicado e glorificado. Veja, a fé é a obra do Espírito. Quem disse isso foi o mesmo que fez a imagem a qual nós estamos vendo, que é tirado do Conhecendo o Deus, do livro Conhecendo o Deus Trino, de Tim Chester.
Então, a fé é a obra do Espírito Santo que nos faz crer na obra gloriosa da Trindade. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar um texto com vocês rapidamente para nós entendermos um pouco melhor a Trindade. Efésios 1. Efésios 1, do 3 ao 14, diz, ele vai explicar cada passo da Trindade aqui. Veja, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus, Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis dele em amor. Veja, o Senhor, ele em amor, como nós vimos, ele nos escolheu. E aqui nós temos a obra do plano de salvação, que é decretado e feito por Deus. E aí nós vamos ver como que vai se seguir esse plano. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aí nós vemos a obra do Filho. Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que sofreu para nos salvar. Ele nos predestinou por meio de Cristo, da obra dele para a nossa salvação. Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, para o louvor da sua glória, para que por ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, no qual nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha mais uma vez a obra de Cristo sendo exposta no texto. Pela riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que ele propusera, que ele colocou em Cristo. A vontade de Deus é em Cristo para nos salvar. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas que Cristo fez foi conforme a vontade do Deus Pai, do único Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui ele está fechando a obra de Cristo. E aí no versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de Efésios, nós vamos ver onde entra o Espírito Santo nesse ato. No versículo 13, perdão. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. O Espírito sela em nós, ele é o elo para que nós possamos crer na obra da Trindade. Ele é o penhor da nossa herança, veja, da nossa herança até o nosso resgate, que é por meio de Cristo. Então, até nós sermos resgatados por Cristo, o Senhor, o Espírito Santo, nos sustenta. Porque o Deus Pai, por amor a nós, mandou o seu Filho para nos salvar. E nos salvando, o Espírito Santo que foi derramado pelo Filho, ele nos sustenta nessa fé até o fim, até Cristo buscar a sua igreja. Olha que obra gloriosa é a Trindade. J.I. Packer, ele vai dizer que a Trindade é o Evangelho em ação. Como nós vemos claramente o Evangelho em ação aqui. Meus irmãos, essa é a obra clara do Evangelho, do Deus Trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aí nós vemos a importância da Trindade para o Evangelho. Veja, a Trindade Santíssima é a base na qual vemos o Evangelho em ação. Como foi visto, o Evangelho está na obra do Deus Trino. Precisamos da ação de Deus para nos convencer dessa gloriosa obra e nos comprometer em anunciar o Evangelho da Trindade aos perdidos. A obra da salvação parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são o que é o nosso único Deus. O nosso Deus é glorioso. O nosso Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um único Deus que subsiste em três pessoas em essência. Irmãos, que o Senhor nos leve a crer nessa obra gloriosa da Trindade. E que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos faça pregar esse Evangelho que mostra o nosso Deus Trino, ou o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Senhor possa
colocar na sua mente e no seu coração o desejo de adorar e de glorificar o nosso único Deus vivo e verdadeiro.